Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos de Banco de Dados. Na aula de hoje, nós vamos estudar o cálculo relacional. Então, a ideia que está por trás do cálculo relacional, né, é que ela funcione, né, ela se comporte como mais uma linguagem de acesso a banco de dados relacional, assim como a álgebra relacional, tá certo? Então, essa linguagem também foi desenvolvida pelo COD, né, trabalhando para a IBM. Então, quando o COD pensou nessas duas linguagens, tanto a álgebra relacional como o cálculo relacional, ele pensou como linguagens que poderiam garantir o acesso a banco de dados relacionais, cada uma com características diferentes, tá certo? Então, o cálculo relacional, o COD já pensou como sendo uma linguagem para especificar propriedades, né? Então, a ideia é, na consulta eu vou especificar propriedades que o resultado da consulta deve atender. Vocês devem lembrar que na álgebra relacional, né, a ideia é que eu vou especificar operações que devem ser executadas para obter o resultado da consulta. Por exemplo, especificar na expressão da álgebra relacional uma operação de seleção, projeção, produto cartesiano ou junção, tá certo? Já na linguagem cálculo relacional, tá certo? A ideia é especificar propriedades que o resultado da consulta deve atender e não vou especificar operações que devem ser executadas, tá certo? Então, aqui eu destaco o fato que no cálculo relacional não há especificação de um algoritmo para a obtenção do resultado da consulta como ocorre na álgebra relacional. Então, nesse aspecto, o cálculo relacional pode ser caracterizado como uma linguagem não procedimental, tá certo? Então, qual é o formato de uma consulta no cálculo relacional, tá certo? Então, essa expressão aqui, tá certo? É um exemplo, né, é uma representação genérica de uma consulta no cálculo relacional. Então, eu tenho aqui o quê? Eu quero o conjunto de tuplas T, tá certo? Tal que T satisfaça um determinado predicado P, tá certo? Então, no cálculo relacional, eu não estou especificando operações e sim propriedades do resultado da consulta. Bom, então, para eu construir expressões do cálculo relacional, tá certo? Eu tenho a ideia de fórmulas, então a expressão da álgebra relacional vai ser do cálculo relacional é uma fórmula, que essas fórmulas são construídas através dos átomos, tá certo? O que é que seriam os átomos? Então, T pertencente a R, tá certo? Onde T é variável do tipo tupla e R uma relação, tá certo? Isso é um átomo. Um detalhe importante no cálculo relacional que não é permitida a utilização do operador não pertence, tá certo? Então, o primeiro átomo que a gente pode utilizar para especificar uma fórmula é o átomo T, é uma tupla pertencer a uma determinada relação ou tabela no meu banco de dados, tá certo? Um outro átomo seria o quê? Uma operação de comparação entre atributos de tuplas do banco de dados. Então, se eu tenho o valor do atributo AI da tupla S, tá certo? E o valor BK da tupla T e θ aqui é um operador de comparação, tá certo? Então, ST são variáveis do tipo tupla, A e BK representam atributos de ST respectivamente, né? E θ denota um operador de comparação, tá certo? Igual, diferente, maior, maior, igual, menor, menor, igual, tá certo? E aqui é importante também o seguinte, que os atributos devem possuir domínio cujos elementos possam ser comparados por θ, tá certo? Então, não posso, por exemplo, construir um átomo desse tipo, tá certo? Onde o domínio do atributo AI seja, por exemplo, inteiros, e o domínio do atributo BK seja strings, tá certo? Então, os domínios, eles têm que ser compatíveis, tá certo? Então, essa última observação é importante, tá certo? Os atributos devem possuir domínio cujos elementos possam ser comparados. Bom, um outro tipo de átomo, tá certo? É o do tipo o valor do atributo aí da tupla S comparado, né, que o θ aqui é uma comparação, com uma constante qualquer,
tá certo? Então, o K aqui vai representar o quê? Uma constante. Então, esse átomo aqui é semelhante a esse anterior, só que a diferença é que a comparação não é feita entre atributos de duas tuplas, né, distintas, mas sim entre o atributo de uma tupla e uma constante, tá certo? Bom, e os átomos eles podem ser conectados, né, isso aqui é importante, pelos conectivos, né, I, né, ou a negação, tá certo? Então posso usar esses conectores aí para conectar átomos para construir fórmulas, tá certo? Bom, então que regras a gente deve utilizar para construir as fórmulas lá das expressões do cálculo relacional? Então, a gente pode definir que todo átomo é uma fórmula, tá certo? Se PI e PK são fórmulas, então PI e PK é uma fórmula, PI ou PK é outra fórmula, a negação de PI é uma fórmula, a negação de PK é uma fórmula, e PI implica em PK também é uma fórmula, tá certo? Bom, se P é uma fórmula e R uma relação, então eu também posso especificar uma fórmula da seguinte forma. Existe um T pertencente a R, ou seja, existe uma tupla T pertencente a R, onde essa tupla satisfaz um predicado P. Então, essa expressão também vai ser uma fórmula. Esse tipo de fórmula é o que a gente vai chamar de quantificador existencial. Por quê? Porque eu quero identificar se existe pelo menos um elemento em T, ou desculpa, um elemento T em R, na tabela R, que satisfaz o predicado P. Então, se existir, essa fórmula é verdadeira. Então, é um quantificador existencial. Bom, mas eu posso também especificar uma fórmula da seguinte forma. Para toda e qualquer tupla T pertencente a uma tabela R, tá certo? Todas as tuplas T têm que satisfazer o predicado P. Então, esse tipo de fórmula é o que a gente vai chamar de quantificador universal. Por quê? No caso do quantificador universal, todas as tuplas da tabela têm que satisfazer o predicado P. Já no quantificador existencial, basta uma tupla satisfazer o predicado que é retornado como verdade, tá certo? Essa consulta tem um resultado. Bom, então, para a gente exemplificar as expressões do cálculo relacional, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um banco de dados com as tabelas departamento e empregado, tá certo? Então, na tabela departamento, eu tenho esse esquema aqui, código de parte, nome e ender, que é o endereço. E na tabela empregado, eu tenho esse esquema, eu tenho matrícula do empregado, o nome, endereço, CPF, salário e lotação. Onde lotação está especificando o código do departamento que ele está lotado, tá certo? Bom, então vamos imaginar que eu quero uma consulta C1, que quer identificar o nome e salário dos empregados com salário maior que 5 mil. Então, como é que eu posso expressar essa consulta na linguagem cálculo relacional? Então, uma fórmula possível seria a seguinte: eu quero o valor do atributo nome da tupla E, tá certo? E o valor do atributo salário da mesma tupla E, tá certo? Desde que essa tupla pertença a empregado, tá certo? E o valor da tupla E seja, o valor do atributo salário da tupla E seja maior do que 5 mil, tá certo? Então, isso aqui, C1 é uma fórmula, tá certo? Onde eu estou especificando as propriedades do resultado da consulta. Eu quero que só apareçam tuplas de empregado, mas eu só quero que apareçam os valores dos atributos nome e salário, e essas tuplas têm que ter o valor do atributo salário maior do que 5 mil. Então, estou especificando aqui propriedades do resultado da consulta, e não estou falando de operadores para construir o resultado, tá certo? Essa consulta aqui seria equivalente na álgebra relacional, por exemplo, ao que? Uma seleção, então aqui a seleção sobre empregado, onde a condição de seleção é salário maior do que 5 mil, e sobre essa seleção vou aplicar essa projeção, onde eu estou
retornando só os atributos nome e salário desses empregados que ganham mais do que 5 mil. Então, vocês estão vendo que aqui na álgebra relacional eu estou especificando operadores, enquanto no cálculo relacional eu estou especificando propriedades do resultado. Bom, um outro exemplo. Nome e salário dos empregados que trabalham no departamento de nome informática, tá certo? Se a gente retornar aqui, ó, no esquema da tabela departamento, o nome do departamento está onde? Na tabela departamento, tá certo? Então, como na consulta eu quero o nome e salário dos empregados que trabalham no departamento com nome informática, então eu tenho que associar de alguma forma aqui no cálculo relacional as tabelas, né, as relações departamento e empregado, tá certo? Então, uma possível expressão, C2 aqui, seria o quê? Ó? Eu quero os valores dos atributos nome e salário, né, das tuplas E, tal que E pertença à tabela empregado, então essas tuplas têm que pertencer à tabela empregado, e vou conectar aqui uma outra fórmula, tá certo? Então, vou começar aqui uma segunda fórmula. Existe uma tupla D, a utilização do quantificador existencial, onde D pertence a departamento, tá certo? Existe uma tupla D tal que D pertence a departamento, e o valor do atributo nome dessa tupla D que existe em departamento tem que ser igual à informática, tá certo? E, além disso, eu tenho que garantir o quê? Que o valor do atributo CODEP da tupla D seja igual ao valor do atributo lotação da tupla E. Para quê? Para garantir que eu estou pegando realmente o departamento da tupla E. Tá certo? Então, essa seria a expressão do cálculo racional para essa consulta, C2. Uma outra consulta aqui. Deixa eu só despoluir mais a tela. Nome dos empregados que não possuem dependentes. Então, eu quero identificar o nome dos empregados que não possuem dependentes. Então, como é que poderia ser uma expressão do cálculo racional para expressar essa consulta? Então, eu quero o valor do atributo nome da tupla E, tá certo? Tal que essa tupla vai pertencer a empregado, só que eu quero os empregados que não possuam dependente, tá certo? Então, vou fazer o quê? Vou conectar essa primeira fórmula aqui, né, com a segunda fórmula, tá certo? Então, deixa eu despoluir aqui a tela. Então, como é que seria a segunda fórmula? Para todo e qualquer P, ou seja, a tupla de empregado que me interessa não pode estar associada a nenhuma tupla da tabela dependente, tá certo? Então, para toda e qualquer tupla P, tal que P pertence a dependente, tá certo? E o valor da matrícula de E é igual ao valor da matrícula de P, que é da tabela dependente, só que eu estou fazendo a negação dessa forma. Então, tem uma negação do valor de matrícula da tupla E seja igual ao valor de matrícula da tupla P. Tá certo? Então, com isso, eu estou garantindo o quê? Que só pode aparecer no resultado empregado, tá certo? Que para todas as tuplas da tabela dependente, né, não exista nenhuma tupla nessa tabela dependente que tenha lá o valor do atributo matrícula sendo igual ao atributo matrícula da tabela empregado. Tá certo? Então, essa seria mais um exemplo da expressão do cálculo relacional. Bom, uma coisa importante a ser ressaltada aqui no cálculo relacional é o conceito de expressões seguras. Observe essa consulta aqui, ó, CK. Então, eu quero o quê? Eu quero as tuplas E, tal que, né, eu vou botar aqui a negação E pertence a empregado, tá certo? Ou seja, para o resultado dessa consulta CK vão ser todas as tuplas que não sejam de empregado. Então, esse tipo de consulta pode retornar um conjunto infinito de tuplas, porque qualquer tupla que não pertence a empregado vai estar no meu resultado. Então,
Para evitar esse tipo de problema, tá certo? Então, a gente vai caracterizar essa expressão como sendo não segura, tá certo? Bom, para a gente identificar se uma expressão vai ser segura ou não, a gente vai precisar desse conceito aqui de domínio de uma expressão, tá certo? Bom, o que é que seria o domínio de uma expressão? Vão ser os valores, tá certo? Que aparecem como constantes ou que existam, né, em alguma tupla referenciada na expressão. Então, se eu dado uma expressão, para eu computar o domínio dessa expressão, eu vou considerar o quê? Os valores, as constantes que existem na expressão e tuplas, né, valores de tuplas referenciadas na expressão. Então, por exemplo, se eu imaginar essa expressão aqui, ó, conjunto de tuplas pertencente a empregado e o salário, o valor do atributo salário maior do que 5.000, tá certo? Então, as constantes dessa expressão seriam quem? Os 5.000 e os valores de tuplas pertencentes à tabela empregado. Então, esse seria o domínio da expressão, tá certo? Bom, então agora a gente pode definir o conceito de expressão segura. Então, uma expressão, ela é dita segura se os valores que aparecem no resultado dessa expressão pertencem ao domínio da expressão, tá certo? Então, por exemplo, dada aquela expressão lá que a gente identificou que não é segura, né? Então, o domínio da expressão não pertence a empregado são valores pertencentes à tabela empregado. Por quê? Porque nessa expressão estão expresso quem? Os valores de tupo pertencente ao empregado. Observem que na definição de domínio da expressão, então, são as constantes ou valores que existam em alguma tupla referenciada na expressão. Então, nessa expressão, estou referenciando quem? As tuplas de empregado, tá certo? Então, esse seria o domínio. Só que o resultado da consulta, tá certo? Seria o quê? Todas as tuplas que não pertencem a empregado. Ou seja, o domínio da expressão são as tuplas que pertencem a empregado e o domínio do resultado seria o quê? Tuplas que não pertencem a empregado. Então, o que aconteceu aí está ferindo aqui a nossa definição de expressão segura, tá certo? Por quê? Porque quando a expressão é segura, os valores que aparecem no domínio do seu resultado, que são as tuplas, no caso de CK, não pertencem a empregado, pertencem ao domínio da expressão, que são o quê? As tuplas do domínio da expressão são as tuplas que pertencem a empregado. Então, esses valores não coincidem, tá certo? Por isso que essa expressão não é segura. Bom, e para concluir o cálculo relacional, tá certo? A gente pode afirmar que tanto o cálculo relacional como a álgebra relacional são os padrões para a expressividade relacional, ou seja, eles são considerados parâmetros para definir a completeza relacional, ou seja, eu posso especificar qualquer consulta sobre um banco de dados relacional utilizando o cálculo relacional ou utilizando a álgebra relacional. Se você quer dizer que uma outra linguagem de consulta apresenta completeza relacional, então você tem que garantir que ela vai produzir, ela é capaz de expressar a mesma quantidade de consulta que o cálculo relacional ou a mesma quantidade de consulta que a álgebra relacional. Tá bom? Então, pessoal, com isso a gente conclui o conceito de cálculo relacional. Próxima aula a gente já vai estudar projeto de banco de dados. E uma observação importante é que o cálculo relacional ele não é implementado em nenhum sistema de banco de dados como uma linguagem de consulta. Lembre-se o seguinte, quando eu falei de álgebra relacional, tá certo? A álgebra relacional, ela é uma linguagem de consulta que acessa bancos de dados existentes no mercado. Por quê? Porque a linguagem SQL é apenas uma representação de uma expressão da álgebra relacional em um nível mais alto. Tanto que quando vai ser montado o plano de execução da consulta, aquela expressão em SQL, ela vai ser mapeada, ela vai ser transformada numa expressão da álgebra relacional,
tá certo? Então, não existe nenhum sistema de banco de dados que, a partir da linguagem SQL, mapeie aquela consulta para o cálculo relacional. Essa semana ainda devo estar postando no SIG uma lista de exercícios para vocês praticarem todos os conhecimentos vistos até agora, tá certo? E na próxima aula a gente continua com com a parte de projeto de banco de dados, e logo depois a gente já vai entrar na linguagem SQL para começar para aprender a criar banco de dados, povoar banco de dados e manipular os dados no banco de dados, tá bom? Então até a próxima aula e cuidem-se.